Bom dia. Eu cumprimento a amada Igreja do Senhor com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, primeiramente, eu sou a irmã Nilza, Como eu já disse antes, a minha casa de oração é a Igreja Pentecostal Deus e Amor. O meu pastor é Jesus e a igreja sou eu. Nós somos a igreja, E eu queria dividir algo com a igreja nesta manhã. Igreja, há uns dias, uns 3, 4 dias atrás, eu venho orando. Não que eu não oro, eu sempre oro, Mas eu tô orando assim e de repente eu vejo um livro na minha frente, Uma visão assim de um livro. E eu vi este livro aberto e ele cor de ouro o livro, Um livro dourado e resplandecente. Ele tem uma aura assim, uma luz. E isso vinha me intrigando, Porque eu vi o livro, mas eu não tinha revelação do que era. Ainda ontem à noite, meu esposo meu esposo já estava deitado, eu estava orando e eu vi esse livro. E quando eu deitei ali, eu fiquei falando comigo mesma, Meu Deus, o que será esse livro? O que o Senhor quer me dizer neste livro? E aí eu falei pro meu esposo, Parece que eu fecho meus olhos e eu estou vendo esse livro resplandecente, dourado, na minha frente. Aí ele disse pra mim assim: você já tá ficando doida, você já tá ficando louca com essas coisas, Mas é assim, irmãos, quem não serve a Deus, quem não tem a vida em santificação, não tem como ver essas coisas, Só vê essas coisas de Deus, só vê os mistérios de Deus e as maravilhas quem busca por isso, quem renuncia o mundo e o pecado dele para isso, Senão não tem como, Deus diz: seja santo porque eu sou santo, Jesus diz: seja santo porque eu sou santo, sejais imitadores de Cristo, E eu aprendi muito, muito mesmo, lendo as passagens de Jesus, E cada dia eu tenho aprendido, E cada dia eu tenho me buscado me santificar, me se separar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor e obedecer, Não só falar, mas viver aquilo que está nas Escrituras. Porque não adianta eu falar e não viver, eu tenho que viver aquilo que o Senhor, deixou nas Escrituras Sagradas, para que, possamos alcançar todos os dias a misericórdia e ver a glória do Senhor, se permitir ver a glória do Senhor. E aí, igreja, como eu estava dizendo, eu tenho visto, toda vez que eu vou orar, eu estava vendo este livro, como se fosse assim uma Bíblia, o livro. Não é um livro grande, É um livro do tamanho de uma Bíblia. E uma Bíblia assim, não vou dizer nem a pequena e nem a maior, mas aquela uma mais ou menos a mediana que fala, Uma Bíblia. Não sei explicar, um tamanho mais ou menos. E aí hoje, agora de manhã, igreja, eu estava orando, orando. E eu senti muito forte a presença de Deus. Porque assim, quando Deus quer me falar algo, me mostrar, igreja, eu sinto algo muito forte vindo dos céus. Eu sinto algo muito forte vindo da parte do Senhor, É como se eu sentisse que o Espírito tomasse por completo o meu corpo, assim. Eu sinto eu não sei explicar, mas é algo diferenciado. É algo que toma todas as nossas forças. É algo que deixa assim, nós assim, meio anestesiado. Se a igreja pode me entender. E ali, eu estava orando e de repente eu fui tomado por essa força sobrenatural que eu creio que vem do Senhor. E ali, quando eu estava já quase terminando a minha oração, eu estava muito emocionada, porque eu me emociono muito quando eu vou orar ao Senhor. Não todas as vezes, mas a maioria das vezes eu tomo de uma emoção muito forte, assim, porque parece que eu começo a ver o sofrimento da igreja e interceder por ela, Porque é complicado nos dias de hoje, igreja. A gente vê tantas pessoas afastadas da presença de Deus, Tantas coisas ruins acontecendo e coisas ruins que está para acontecer. E nós temos que orar mesmo pelo povo, orar pelos que estão afastados, orar por aqueles que não aceitaram Jesus ainda, porque em qualquer momento Jesus pode estar voltando a buscar a igreja, ou mesmo as coisas que estão para acontecer nesse mundo. Eu vejo que vai ser dias difíceis e muitos têm que estar preparados para esses dias. Como se preparar? Buscando a Deus, se consertando, recebendo a virtude dos altos céus, que é a virtude do Espírito Santo, para poder vencer as adversidades que está para surgir no mundo. E ali, igreja, quando foi eu orando ali,
E eu senti claramente o Espírito de Deus falando comigo. Que a resposta, né? Que eu vi de novo, né? Eu vi aquele livro na minha frente de novo. E o Senhor falava para mim que a resposta do que eu estava vendo estava em Apocalipse 5. Claramente eu ouvi Apocalipse 5. E aqui está a igreja. Por que eu via um livro? Porque realmente é um livro. E a palavra, o texto, o contexto da palavra diz assim: o livro selado com sete selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Olha que coisa maravilhosa, igreja. É isso que o Senhor vinha me mostrando esses dias, né? Eu creio que Jesus vai abrir este livro. Está para abrir este livro. E está a igreja para começar os ais na terra, né? Que todos sabem, né? Você lê e no sexto está a revelação dos selos, né? É um livro que vai ser aberto por Jesus, né? Somente o Cordeiro é digno de abrir, somente Jesus é digno de abrir este livro. E a abertura dos primeiros 6 selos. E este livro fala dos 6 selos, igreja, que vocês sabem, né? Aquele que não leu ainda pode ler, porque a parte de Apocalipse, igreja, eu já li umas 4, 5 vezes, né? Apocalipse inteiro, eu gosto muito dessas passagens, para entender, né? E o que está no livro. E a gente sabe o que significa o livro. E a gente sabe o que significa a revelação deste livro que está em Apocalipse 6. Então, igreja, eu via, né? Eu vi, desde tem uns 4, 5 dias que eu venho vendo e sem saber a resposta. E hoje o Senhor me deu a resposta, né? O Espírito do Senhor falou claramente comigo, né? Apocalipse 5. E aqui está, o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Igreja, vocês têm noção do que está para vir sobre essa terra? É coisas grandes, igreja. Ontem mesmo de manhã, quando eu ouvi, né, falar que tinha jogado aqueles mísseis, né, ali no Iraque, me deu uma tristeza tão grande, né? Depois eu fiquei sabendo que caiu aquele avião também, quantas vidas foi ceifada ali, igreja. É difícil a gente que ora pelas almas e vê muitos, né, se indo assim de uma forma brutal, né? E saber que tá para acontecer vir sobre esse mundo, igreja, porque o Senhor está falando, o Senhor está mostrando, o Senhor está alertando, né? E ver que muitos ainda estão dormindo, muitos ainda estão desapercebidos, muitos ainda estão... Igreja, é difícil, né? Mas, igreja, vamos continuar orando, vamos continuar clamando e vamos continuar, né, alertando, porque o Senhor está falando conosco todos os dias. E se faz necessário, igreja, se faz preciso clamar pela igreja, clamar pelo povo de Deus. E o Senhor me deu essa revelação. Eu tenho mais 2 revelações também para passar para a igreja que o Senhor me deu. Essa semana passada, agora passando, né? O Senhor me mostrava. Eu vou dividir com a igreja porque não é só para mim, né? Como muito falar, esses irmãos só contam tragédia, Deus só mostra tragédia. Não, igreja, Deus mostra porque vai acontecer e Ele quer que aqueles que estão dormindo venham acordar. Por isso que Deus mostra, né? Deus não mostra para que nós viemos sofrer, para que nós viemos desanimar, não, para que nós viemos ter força, para que nós viemos clamar ainda mais por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão afastados, por aqueles que se rebelaram, né, para que volte para os pés do Senhor, volte ao primeiro amor, né, volte a viver uma vida em santidade, porque não é só falar o sirva a Deus não, igreja, né, não é só servir ao Senhor não, é viver para o Senhor, é mudar a sua vida, mudar a sua história, se permitir andar nos caminhos do Senhor como apraz, como agrada ao Senhor, né, e eu quero dividir com a igreja. Outro dia eu orava, né, ao Senhor, e conversando ali, depois que eu orei, assim, porque ao mesmo tempo que eu estou orando, eu estou conversando com o Senhor, ao mesmo tempo que eu estou conversando com o Senhor, eu estou orando, e ali eu vi a igreja, uma torre alta, uma torre escura, e havia muita gente em volta dessa torre acorrentado, sabe, ali presa, né, e ali era tudo escuro, era escuridão, só que assim, era como se tivesse uma separação, e do outro lado, igreja, havia uma luz, né. Eu não vi, ou seja, eu vi a luz muito grande.
E ali, igreja, eu via, de repente, ali quando eu estava orando, eu via que aquelas correntes, aquelas pessoas erguiam os braços assim e abriam os braços, aquelas correntes arrebentavam. E quando aquelas correntes eram arrebentadas, aquelas pessoas passavam para aquele outro lado, saía daquela escuridão e ia para o lado da luz. E quando eles passavam ali para o lado da luz, quando eles erguiam o braço, quando eles erguiam as duas mãos ao céu, as vestes deles ficavam brancas, embranquecia e era uma veste longa que ia até os pés. E eu fico vendo aquela cena ali, igreja, que coisa linda. Aquelas pessoas, né, se libertando daquelas correntes, daqueles grilhões e passando para aquele lado da luz e aquelas vestes ficando longas e embranquecidas. E ali eu creio que Deus quis mostrar à igreja, vai haver um avivamento, o Senhor vai libertar muitas almas. Eu não sei o que vai acontecer para que isso venha acontecer, mas vai acontecer porque o Senhor me mostrou. E quando foi esta semana já, não sei se foi segunda ou foi terça, eu estava orando, acho que foi segunda-feira pela manhã, eu estava orando e eu vi a igreja um trono, né, um ser sobre esse trono e havia uma escada assim de uns 4, 5 degraus que tomava a volta daquele trono, né, e ali de repente eu via que aquele ser levantava desse trono e começava a descer aquela escada. E quando ele chegava no final da escada ali, que ele terminava de descer aquela escada, aparecia diante dele uma noiva. Mas não era qualquer noiva. Era uma noiva com vestido longo. Aquele vestido, eu não tinha grinalda, ela só tinha uma coroa de ouro sobre a cabeça, né? E ali a cauda daquele vestido era enorme. E eu via que aquele vestido dela era todo branco, cravejado, como se fosse fios de ouro. E aquela manga longa também, toda cheia de bordados de ouro, né? O vestido tinha manga longa até o punho. E era todo de ouro. Ali branco, cravejado, ali trabalhado com fios de ouro. E ali ela estendia a mão para aquele noivo. E quando ele estendia a mão, eu via assim, a glória do Senhor naquela mão que eu via estender. Eu não via ele, mas eu via, né? Quando ele esticava a mão para pegar na mão dela. Então a igreja está muito perto também do Senhor vir buscar a tua igreja. Está muito perto do noivo vir buscar a sua noiva. Porque eu via que aquela noiva estava ali e ele descia e pegava e esticava a sua mão para pegar a mão daquela noiva. Então, igreja, o Senhor está voltando, tudo está para se acontecer, né? Aí muitos falam assim, mas eu não vejo nada disso. Igreja, Deus ele escolhe para quem ele quer mostrar, eu não sei porquê. Mas é aquilo também, igreja. Não pensa que a gente tem uma vida cheia de favos, não. Não, igreja. A nossa vida é com gemido. Nós servimos a Deus, né? Eu passo por experiências que eu mesmo falo de mim mesma, igreja. Eu já fui tão provada nessa vida, eu já perdi tudo, né? Perdi tudo. A única coisa que Deus não permitiu Satanás tirar de mim foi minhas filhas, né? Na época que aconteceu algo muito grande comigo, elas só foram para longe, né? Eu fiquei um tempo sem ver elas. Mas Satanás não tirou minhas filhas, porque minhas filhas pertencem ao Senhor, né? Mas eu perdi tudo, igreja. E eu aprendi muito, né? Você sabe como você aprende quando você cai. Quando você cai, aí você aprende. Quando você cai, você aprende. Tudo é um aprendizado. Tudo serve de testemunho, né? E eu sei o que eu já passei, o que eu já vivi, né? E hoje eu sei o quanto Deus é na minha vida. Não precisa ter nada, igreja. A gente precisa ter Deus. A gente precisa ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco. E confiar e crer e perseverar. Porque Deus diz que aquele que perseverar até o fim, né? Esse vai ser salvo. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então, igreja, eu entendi a revelação do livro e estou passando para vocês, né? E eu creio que vai servir de ajuda para muitos, né? Para se preparar, igreja, porque vai acontecer muitas coisas este ano de 2020. Nós temos que estar preparado para o que vai vir, né? Nós temos que estar preparado para o que vai vir e buscar a presença de Deus todos os dias, né? Meditar na palavra de Deus, viver o evangelho verdadeiro, né? E se santificar, igreja, porque não adianta falar, né? Não, mas eu posso proceder assim. Não, igreja, né? Não pode. Você não pode proceder de qualquer maneira com o Senhor, não. O Senhor está vindo buscar uma igreja, mas não é qualquer igreja. Não é essa igreja que o homem está cheio de si.
Não é essa igreja que estão arrastando multidões, mas estão vazios do Espírito de Deus. Não é essa igreja que o Senhor vem buscar. Não é a igreja. Nós temos que estar preparado. E não é de qualquer maneira não, igreja. Temos que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Temos que negar nós mesmos todos os dias para viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, para viver a verdadeira palavra, aquela que nos conduz ao céu. E o caminho, igreja, é estreito, a porta ela é apertada. E poucos é que entrarão por ela. Não é muitos não, viu? Não é muitos. Não é muitos. Porque é claro quando o Senhor fala, né? É claro quando Jesus fala. Quem é o povo que Ele está vindo buscar? E não se esqueça, igreja, que dentro das casas de oração existe muito trigo, mas também existe muito joio. Tem mais joio do que trigo. E o trigo será levado em celeiros e o joio será lançado na fornalha de fogo ardente. Escolha quem você quer ser, trigo ou joio. A escolha, hoje você pode estar fazendo essa escolha. Amanhã você já não sabe se você vai ter a oportunidade de escolher. Seja separado. Seja separado. Não se contamine com as coisas deste mundo. Não se contamine com as vaidades, com a luxúria. Não se contamine com a mentira, com o engano, com a apostasia, com a idolatria, com os vícios. Não, igreja, se separe de tudo isso. Porque isso não vai te conduzir ao céu. Isso vai te conduzir ao inferno. É muito claro. Não há meio termo. A palavra de Deus nos diz que é sim, sim ou não, não. Não há meio termo. Não há meio crente. Não há meio. Tem que ser por inteiro. Tem que renunciar, renegar a si mesmo para alcançar a misericórdia do Senhor. Para alcançar a vontade do Senhor. Amém? É assim, igreja, eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu nesta manhã. E que todos fiquem com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.